Reportagem do jornal O Globo de hoje, de Carolina Brígido, Luísa Damé e Cristiane Jungblut, trata do ministro Marco Aurélio Mello, falando que o aumento de impostos anunciados essa semana pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, é confisco. Estamos em contato com ele, ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Obrigado por atender a Guaíba. Uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Guaíba. Ministro, que história é essa que aumentar impostos é confisco? Imagina, né? Nós já temos uma carga tributária muito grande. E aí, evidentemente, acima dessa carga tributária, passa-se a ter algo que é odioso, ou seja, o confisco em si. O que o governo precisa fazer é enxugar a máquina administrativa, diminuir os gastos, como procede qualquer cidadão no próprio lar, na própria casa. Quando as despesas elas suplantam a receita, a solução não está em aumentar em si a receita, ou seja, em aumentar o sacrifício dos brasileiros. Por isso é que eu tenho sustentado no plenário do Supremo que todo o acréscimo na carga tributária em termos de percentuais consubstancia em si, se revela em si um confisco. O governo, segundo o senhor, está forçando a mão. Sim, e acaba tripudiando. Isso não contribui para o avanço cultural. O avanço cultural está no respeito a certas balizas, a certos princípios. E o acréscimo aí no tocante aos tributos que todos já satisfazem, os cidadãos em geral, implica forçar a mão. Devemos diminuir. É inconcebível que se tenha uma máquina administrativa com tantos encargos, ou seja, se tem que enxugar a máquina administrativa. Essa problemática, por exemplo, do imposto de renda, quando não se reajusta a tabela, é uma forma de majorar-se em si o tributo. Por que de majorar-se o tributo? Os salários, geralmente, eles são reajustados à reposição do poder aquisitivo. E se você permanece com a mesma tabela, passa o contribuinte do imposto de renda a subir de faixa no tocante à incidência desse mesmo imposto de renda. E quem, por exemplo, não era contribuinte do imposto de renda, ele acaba sendo contribuinte. Não é por aí que se avança, como eu disse, no campo cultural. Ministro, nessa questão do imposto de renda, você já foi parar no STF uma vez. O senhor foi o único... Olha, eu fui relator há anos e anos atrás, né? Já que estou no tribunal há praticamente 25 anos, completarei 25 anos agora, no dia 13 de junho. E quando eu levei o caso, sustentando com base na visão do PT, do Partido dos Trabalhadores, que era a oposição à época, que no caso se tinha o aumento indireto do imposto de renda, eu fui voz vencida. E aí, evidentemente, se abriu a porta para o desrespeito a algo que decorre de princípios constitucionais, que é o reajuste da tabela do imposto de renda. Ministro, só para lembrar bem esse caso, que eu não recordava desse tipo de ação. No governo Fernando Henrique, nós também não tivemos alguns reajustes, né? Também ficou defasada essa questão no governo Fernando Henrique, prejuízo para nós, cidadãos que pagamos imposto de renda. O Partido dos Trabalhadores é que foi ao Supremo Tribunal Federal pedir... Eu não me lembro se o partido em si foi o autor. Eu teria que manter contato. Eu estou de férias aqui no Rio de Janeiro, nessa cidade maravilhosa, na qual se ligou o maçarico, porque o calor está intenso, né? Eu não me lembro se autor foi o imposto de renda, mas o meu voto em si, eu estou lembrado do voto,
eu me calquei na visão do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, é fácil, eu diria, a essa altura, ser estilingue. O difícil é ser vidraça. Certo. Mesmo que não tenha sido o autor, naquela época o PT criticava Fernando Sim, Henrique por não e reajustar. batia forte, fazendo uma oposição cerrada, batia forte na tecla de que deveria haver um reajuste da tabela do imposto de renda. Eu não me lembro, terei que ver, conferir, mas penso que ele esteve envolvido no próprio processo. Certo. Ministro, como é que se faz uma ação? O Felipe Vieira, que está lhe entrevistando, faz uma ação, tem que ser alguém, tem que ser de partido, tem que ser uma entidade, porque está um absurdo essa história do imposto de renda. Sim, agora o que ocorre é que se teria aí, a rigor, uma inconstitucionalidade por omissão, ou seja, omissão que seria uma omissão parcial, já que se cogitou no Congresso do reajuste em parte da tabela do imposto de renda, e houve o veto, né? Uma omissão quanto à reposição do poder aquisitivo dessa mesma tabela, para preservar-se a situação constituída, que é a situação daqueles que estão compelidos ou não estavam compelidos por não alcançarem a faixa de incidência ao recolhimento do imposto de renda. Esta situação de impostos, a gente não tem uma lei que diga, olha, a carga tributária vai ser 35%, né? Tem algumas ações que ingressam no Supremo, mas normalmente o governo sai vencedor, ministro. Pois é, aí se acaba colocando em segundo plano o interesse da sociedade como um grande todo, se acaba colocando em segundo plano o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, e fica por isso mesmo. Toda vez que mitigamos, que flexibilizamos a Constituição Federal, nós damos ensejo a que mais adiante se venha a descumprir novamente a Constituição Federal. E ainda se fala em constituinte exclusiva para ter-se uma nova carta. Digo e repito sempre, o que nós precisamos no Brasil não é de novas leis. Precisamos de homens, especialmente homens públicos, que observem o arcabouço normativo vigente. Lei tem de sobra, né? Tem de sobra, já é um embaralhamento aí de normas, dando trabalho à comunidade jurídica e até mesmo levando o cidadão à descrença quanto à necessidade de observar as normas que incidem em um certo caso. Estamos conversando no Agora da Rádio Guaíba com o ministro Marco Aurélio Mello. Ministro, teremos muitas polêmicas esse ano no Supremo Tribunal Federal, mas uma que nós, da população, estamos acompanhando nos últimos dias e deve ingressar no Supremo já a partir de fevereiro, é a questão do petrolão aí. O senhor imagina que vai longe esse julgamento todo também? Como é que qual a expectativa de vocês dentro desse caso? Olha, eu espero que, surgindo a ação penal, porque não se tem ainda ação penal, se está em fase de inquérito, de investigações, né? Essa ação penal, ela se encerre em um período mais curto do que aquele período da ação penal 470, conhecida pela população em geral como mensalão. E por que eu espero isso? Não só pela experiência alcançada, como também pelo fato de que o órgão julgador será a turma, que é composta de 5 integrantes. E as turmas do Supremo, no julgamento de processos, elas são muito mais rápidas do que o plenário, já que são compostas não por 11 ministros, mas por 5 ministros. E o ministro Teori Zavascki, como relator,
ele é um juiz diligente, um juiz proficiente, estará atento à necessidade de dar uma resposta para se inibir a corrupção no país aos cidadãos em geral. Bom, e aí o senhor lembra muito bem uma questão aqui das turmas. Desta vez a gente não terá aquela crítica que houve por parte de alguns políticos que, sendo julgado diretamente no pleno do Supremo Tribunal Federal, não tinha a quem recorrer da decisão. Tinha os embargos infringentes, algumas questões ali protelatórias, mas não tinha a quem recorrer. Dessa vez julga na turma. Casos de recurso aí sim que serão levados para o pleno. É uma matéria em aberto, porque, claro, não se poderá mais acionar o regimento interno, que para mim ficou suplantado pela Lei 8.038 de 90. Mas, havendo o julgamento da turma e se tendo um órgão acima da turma, que é o plenário, indaga se é aplicável ou não o Código de Processo Penal, o artigo 609 do Código de Processo Penal, no que prevê que, havendo um voto a favor da defesa, e são 5 os integrantes da turma, cabem os embargos infringentes. É uma matéria em aberto, eu penso que são cabíveis esses embargos infringentes, mas não estarei participando da turma. Mas a palavra final, quanto ao cabimento ou não desse recurso, será do pleno, ou seja, do órgão que se mostra em tese competente para julgá-lo. Se o senhor puder comentar, comente. Se o senhor não puder, não tem problema nenhum, porque afinal de contas o senhor é ministro do Supremo Tribunal Federal e tem algumas questões que... A tática de até aqui não terem levado os nomes de políticos a público de forma oficial, não terem ingressado com essas ações esperando aí o 1º de fevereiro, a mudança no Congresso Nacional, é uma tática correta? Separar, uma parte vai ficar na Justiça Federal em Curitiba, aqueles que não tiverem aí o foro privilegiado, outra parte ir para o Supremo. Como é que o senhor avalia isso, se é que o senhor pode avaliar? Olha, o ideal, evidentemente, é a transparência, é a publicidade. Daí a importância dos veículos de comunicação, por exemplo, da Rádio Guaíba, prestando informações ao grande público. Mas nós não conhecemos o alcance em si na revelação de envolvidos da delação premiada. E, evidentemente, há necessidade de colher-se elementos mínimos para a propositura da ação penal. Nós aguardamos que esse mistério, que deve ser afastado do cenário, seja realmente afastado pelo titular, que é o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Dr. Janot, agora na reabertura do ano judiciário. Eu creio que ele deve ter aproveitado esse período de férias, de recesso, como se costuma dizer, do judiciário, para confeccionar a peça primeira da ação penal, que é a denúncia. Vamos aguardar. E como cidadão Marco Aurélio, eu estou curiosíssimo para saber quem são os envolvidos aí no Petrolão. E enquanto não houver a elucidação dos envolvidos, a suspeita é que paira em relação a vários políticos. O que é muito ruim para todos nós, Sem dúvida, sem dúvida. O mistério não se coaduna com a República. Tá certo. Ministro, quero agradecer mais uma vez o senhor a exposição e nos conceder uma entrevista. Obrigado aí, um excelente 2015. E claro que nos momentos de polêmica a gente vai voltar a conversar com o senhor, porque afinal de contas é sempre uma visão muito clara do que acontece e com tranquilidade fala a imprensa. Obrigado aí, um excelente dia. Olha, sem dúvida e com toda certeza de tédio nós não morreremos. Com certeza. Um bom dia para o senhor. Um bom dia.